pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre o mercado de Forex e hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de tipos de gráficos. Quantos tipos de gráficos existem na sua plataforma? Bom, basicamente existem três tipos de gráficos: o gráfico de linha, o gráfico de barra e o gráfico de vela. Então eu vou mostrar os três gráficos que existem. Algumas pessoas gostam de usar gráfico de linha, outros gostam de usar gráfico de barras e a maioria das pessoas gosta de usar o gráfico de velas. Então eu vou mostrar para vocês os três gráficos para vocês terem uma noção daquilo que eu estou falando. Bom, então vamos aqui no computador. Sempre que você desejar mudar o seu gráfico para linha, barra ou vela, você pode ir aqui em cima, nessa parte aqui onde está o meu mouse, e você muda automaticamente. Então vamos começar primeiramente com o gráfico de linha, que está aqui, ó. Esse gráfico de linha, algumas pessoas usam quando querem ver topos e fundos. Topos e fundos. É um gráfico usado por algumas pessoas, mas é um gráfico que você não tem uma ideia mais ou menos plana, porque não mostra aqui as barras verdes e vermelhas como normalmente se mostra em outro gráfico. E também você não consegue nem ver a abertura do mercado, nem fechamento do mercado, nem se houve um gap ou não nessa operação. Então é um gráfico que algumas pessoas usam. Conheço basicamente quase poucas pessoas que usam esse gráfico de linha. Então é um gráfico que normalmente você no treinamento você não vai usar. O próximo gráfico que algumas pessoas usam é o gráfico de barras. Qual a diferença desse gráfico de barras aqui com o gráfico de linhas? Bom, o gráfico de barras ele mostra para você a abertura do mercado, para onde ele foi inicialmente, e depois ela mostra o fechamento do mercado, onde ela teve o fechamento no período em que estamos aqui de 30 minutos. Então toda vez que você vê essa ponta aqui em destaque no meio desse gráfico de barras, foi a abertura dos 30 minutos, para onde ele foi os primeiros 30 minutos e depois é onde ele acabou fechando nos 30 minutos. É um gráfico que algumas pessoas usam, né, desde que a pessoa tenha uma noção do que esteja fazendo. É um gráfico normalmente razoável para se operar. Mas qual é o melhor gráfico para você operar? Qual é o melhor gráfico para você ter uma visão melhor das suas operações? É o gráfico de barras. É o gráfico que normalmente a maioria das pessoas usam, porque você consegue ver a sombra da vela, quando ela esteve aqui, o tamanho do candle que abriu de compra ou de venda da moeda, e ele é muito mais nítido, muito mais fácil para você entender como ele funciona. Então é um gráfico que a maioria das pessoas tem usado. Conheço basicamente 99% das pessoas usam esse gráfico de velas, que é muito mais fácil de você interpretar e você consegue ver até quando há algum gap, alguma coisa parecida nesse gráfico aqui. Então é o gráfico que nós vamos usar no nosso treinamento, pelo fato de ser um gráfico que você, principalmente você que está iniciando no Forex, vai ficar mais fácil e mais visível para você identificar as entradas que nós gostaríamos que você veja. Algumas funções que quando você abre uma nova moeda no gráfico, talvez aconteça isso aqui. Vamos tentar fazer um teste aqui. Ó, você arrastou a moeda para o gráfico e às vezes você quer ver um período maior de tempo. Como que eu faço para fazer esse período maior? Você vai aqui, ó, em cima, deslocar final do gráfico e ele vai aparecer um período maior do gráfico. Se você deseja fazer a rolagem para ver um período maior ainda, você seleciona aqui e ele vai arrastando o período que você desejar. Então essa é alguma função, porque muitas vezes no seu MT4, pode ser que quando você abra esse gráfico de vela, ele fique desconfigurado nessa posição. Então, se estiver numa posição que seja diferente disso, você vai aqui em cima, em deslocar final do gráfico, e ele vai ficar até o final, onde você sabe agora exatamente onde está a posição dele de compra e venda do mercado. Essa é uma função que você vai usar muito, principalmente quando você deseja ver um gráfico de período maior. Por exemplo, a gente colocou na semana, perceba que ele ficou aqui, ó. Então você vai arrastar o gráfico, vai colocar aqui em deslocar o gráfico e ele vai aparecer por completo para você de um período maior de tempo. Certo, pessoal? Então toda vez que você deslocar uma moeda ou um ativo para o gráfico e ele esteja fora do padrão, você pode usar essas dois cursores aqui, ó, deslocar gráfico, que ele vai deslocar para a posição que você quer, e se você quiser ver um período maior, você faz a rolagem do gráfico para que ele vá para um período maior. Então é uma função que você vai
muitas vezes usar nas suas operações, porque pode ser que nessa mudança de moeda ele esteja desconfigurado o seu gráfico. Na próxima aula nós vamos ensinar você então a configurar as cores do gráfico para que fique uma cor visível e fácil de não cansar os seus olhos na hora da operação. Eu vou mostrar qual é a configuração que eu uso. Você também pode decidir, se você quiser usar uma outra configuração de cor, também você pode ficar à vontade para escolher a cor que você mais gosta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forte abraço e até a próxima.